Olá! Hoje a gente vai desvendar um tema que, olha, parece um bicho de sete cabeças para muita gente: os honorários advocatícios. Ele está lá bem no coração do direito processual civil brasileiro e sempre gera muita dúvida. Mas vamos combinar, é fundamental entender como a justiça remunera quem trabalha por ela. Pois é, essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? A famosa pergunta de R$ 1 milhão. E a resposta, acredite, é bem mais interessante do que parece. Ela que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Bom, para começar, a gente precisa ter uma coisa muito clara na cabeça. Nem todo honorário é igual. Existem basicamente dois tipos e entender a diferença entre eles é de verdade a base de tudo. Indo direto ao ponto, honorários advocatícios são isso aí, o pagamento pelo serviço do advogado. Simples assim. Seja para dar uma consultoria e evitar um problema, ou para representar alguém num processo que já está rolando. E aqui está a grande virada de chave. De um lado, a gente tem os honorários contratuais. Esses são aquele combinado particular entre o cliente e o seu advogado. Acordo de cavalheiros, tudo no papel. Agora, do outro lado, temos os sucumbenciais. Esses são diferentes, eles nascem do processo. É o famoso quem perde paga. E é sobre esses honorários de sucumbência que o Código de Processo Civil se debruça e cria um monte de regras. E atenção, porque esse detalhe muda tudo. Os honorários de sucumbência não são um reembolso para o cliente que ganhou a causa. Não, não. Eles são um direito do advogado que venceu. É uma verba que pertence a ele ou a ela e que tem regras próprias que a gente vai mergulhar agora. Certo. Mas aí vem a pergunta: como é que o juiz decide o valor disso tudo? Ele tira um número da cabeça? De jeito nenhum. Existe um verdadeiro manual de instruções dentro do código. A regra geral é essa aqui, bem clara, de 10% a 20%. Mas por cento de quê? Do valor da condenação? Do benefício econômico que a parte teve? Ou, se nada disso for calculável, do valor que foi dado à causa lá no comecinho? É uma faixa bem definida. Mas como o juiz decide se vai ser 10, 15 ou 20%? Não é na sorte, não. A lei dá uma listinha de critérios para ele analisar. O juiz vai olhar, por exemplo, o grau de dedicação do advogado, o lugar onde o serviço foi prestado, a complexidade do caso e, claro, o trabalho e o tempo que aquilo tudo exigiu. É quase um trabalho artesanal. Mas, como toda boa regra, sempre tem uma exceção. E essa aqui é gigante. Quando o processo é contra a fazenda pública, ou seja, contra o governo, a conversa muda de figura. Dá uma olhada nessa tabela. Quando o processo é contra o governo, o cálculo é por faixas. É uma lógica meio que invertida. Quanto maior o valor da causa, menor o percentual dos honorários. A ideia aqui é proteger o dinheiro público em casos de condenações milionárias. E olha só que ponto curioso, que já deu muita discussão, mas o STF já colocou um ponto final. Advogado público, tipo procurador do Estado ou do município, também tem direito a receber honorários de sucumbência quando o governo ganha a causa. É isso mesmo. A única condição é que o salário total dele, somando tudo, não pode passar do teto do funcionalismo público. E a coisa não para, tá? O direito está sempre evoluindo. Olha esse exemplo super recente do STJ. Naquela fase de pagamento de valores pequenos, as RPVs, se a pessoa apresenta a conta e o governo simplesmente olha, concorda e paga, sem discutir, pronto, não tem mais honorários nessa etapa. Uma decisão bem prática. Agora, para a gente ver como isso tudo funciona na vida real, vamos para um pinga-fogo de decisões recentes dos tribunais superiores. É aqui que a gente vê a lei sendo moldada no dia a dia. Primeira decisão importante. O STJ disse o seguinte: honorários de sucumbência têm natureza alimentar, ou seja, servem para o sustento do advogado. Ok, mas mesmo assim, eles não podem ser penhorados para pagar dívida de pensão alimentícia. É uma proteção a mais para a remuneração do profissional. Outra distinção, que parece sutil, mas faz toda a diferença. O gasto que uma pessoa tem para contratar o próprio advogado, isso, segundo o tribunal, faz parte do custo de entrar na justiça. Não dá para pedir esse dinheiro de volta da outra parte como se fosse um dano material. Quem cumpre esse papel de compensação é justamente o honorário de sucumbência. E aqui a gente vê o tamanho do impacto que esse tema pode ter. O STF bateu o martelo. Dinheiro que é carimbado para a educação, como o do antigo Fundef, não pode ser usado por prefeituras para pagar os honorários contratuais de escritórios de advocacia, mesmo que esses escritórios tenham ajudado a recuperar essa grana. Uma decisão com uma repercussão enorme. E o que acontece quando ninguém ganha 100%? Quando cada lado ganha um pouco e perde um pouco. É a tal da sucumbência recíproca. Nesses casos, o STJ já deixou claro, não dá para compensar tipo um anula o outro, nada disso. A parte A vai ter que pagar os honorários para a advogada da parte B
e vice-versa. São duas dívidas separadas. Ufa, foi bastante informação, né? Mas calma, vamos agora juntar todas as peças e organizar o raciocínio para fechar essa conversa. Então, o mapa da mina é mais ou menos este. O primeiro passo é sempre identificar. A gente está falando de honorário contratual ou de sucumbência. Segundo, aplica-se a regra geral, aquela de 10% a 20%. Terceiro passo, tem alguma exceção na jogada? O processo é contra o governo, por exemplo? E por último, mas talvez o mais importante, ficar sempre de olho em como os tribunais estão interpretando tudo isso, porque as regras do jogo podem mudar. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Com toda essa complexidade, com tantas regras, exceções e interpretações, será que esse sistema de honorários, no fim das contas, ajuda a equilibrar o jogo e a fazer justiça? Ou será que ele, por ser tão complexo, acaba criando mais uma briga dentro da briga principal? É uma boa pergunta para a gente continuar pensando, não é mesmo?